Sejam muito bem-vindos e hoje o assunto que nós vamos falar é um assunto bem delicado e um tanto quanto polêmico. Ter razão. Quem não gosta de ter razão? Mas quando se trata de ter razão em uma negociação, quando estamos negociando com alguém, tentando vender alguma coisa, algum serviço, algum produto, a gente pode acabar perdendo o negócio quando tentamos ter razão. Afinal, o cliente, ele não gosta de ser questionado. Quando entramos em um cabo de guerra com o nosso cliente, o cliente ele vai entender que ele pode estar perdendo de um lado e a gente ganhando toda a negociação. E quando o cliente sente isso, ele recua, né, porque a gente entrou num cabo de guerra, e ele vai optar por não fechar negócio conosco e sim com a empresa concorrente. Então, qual é o melhor caminho quando estamos numa negociação e o cliente levanta qualquer tipo de objeção? A gente não pode entrar em cabo de guerra com o cliente. Esse é o pior caminho. Esse é o pior caminho, que não devemos fazer. Afinal, Juliano, então se a gente não pode entrar em cabo de guerra do cliente, como que a gente vai converter ou como que a gente vai combater uma objeção? A gente vai tratar com uma técnica chamada sim, mas. Ou seja, a gente vai entender o que o cliente está levantando, qual é o questionamento, qual é a objeção que o cliente está colocando, e a gente vai tratar com um sim, mas. Quando a gente fala não é assim, ou não é desse jeito, ou eu tenho razão, alguma coisa nessa linha, e a gente quer mostrar para o cliente que a gente tem razão e que a gente sabe mais do que ele, isso soa mal. No próprio subconsciente do cliente, quando ele começa a escutar o não é assim, não funciona dessa forma, ou eu sei o que eu estou falando, você não sabe de nada, isso já gera de forma negativa. Ou seja, o que o cliente colocou, a gente vai colocando sim, mas. Ou seja, Juliano, eu estou querendo fechar muito com vocês, mas o preço está muito caro. Sim, mas o que é caro para o senhor? Percebam, eu concordei com o que ele disse e, ao mesmo tempo, eu estou contornando a objeção. Estou levantando mais informações para contornar a objeção. Beleza? Então, pessoal, cabo de guerra, jamais. Jamais, porque a gente vai perder a negociação. A gente contorna com sim, mas. Outra forma interessante de contornar a objeção é sim, mas, e também trazer um caso real e de sucesso. Ou seja, sim, mas o que é caro para o senhor? Deixa o cliente falar e ele vai dizer o que é caro para ele. A gente continua contornando a objeção sempre com sim e entrando com os argumentos. E aí depois a gente tenta colocar um caso real e de sucesso. Não é mentira, pessoal. Algo que já aconteceu semelhante ao que o cliente está trazendo e a gente mostrar que se o cliente sair da nossa empresa, ele pode acabar tendo a mesma consequência que um cliente que também era nosso cliente e acabou saindo da empresa. Uma consequência negativa. Que o cliente, se ele não fechar conosco e fechar com uma empresa que está cobrando mais barato lá, ele pode não ter a mesma prestação de serviço, a mesma qualidade que ele está buscando no mercado. Ou seja, um caso real e de sucesso. Isso faz com que o cliente se coloque no lugar daquela pessoa, naquela situação e naquele caso, ele vai estar pensando lá, ele vai falar, poxa, eu não preciso passar por isso, vou acabar fechando com essa empresa mesmo. Beleza? Então ter razão em negociação, apesar de gostarmos como seres humanos, não é um ponto muito positivo. A gente tem que aprender a escutar o cliente e contornar as objeções de forma correta e assertiva. Outro ponto importante, um assunto que a gente cresceu escutando, quem é comercial há muitos anos, escutou isso várias e várias vezes. O cliente sempre tem razão. Agora eu vou levantar uma bola e vou perguntar para você. E aí, o cliente sempre tem razão? Vou contar um caso que aconteceu comigo em uma negociação e aí vocês vão me ajudar a entender se o cliente tem ou não tem razão. Se sempre tem razão ou não tem razão. Em uma negociação minha, sentei para negociar com o cliente, eu empresário de um lado, ele empresário do outro, fui levar a minha empresa para prestar serviço para a empresa dele. Quando sentei para negociar com o cliente naquela correria, ele não olhava direito para mim, no computador dele, pegava o celular, falava com um funcionário, outro, e eu falando, e eu fazendo a reunião. E aí no final ele, não, então tá bacana, tá fechado, me manda a proposta, eu vou assinar aqui, a gente vai dar start na segunda-feira na proposta. Bacana? Bacana, tá fechado o negócio. Ficou alguma dúvida? Não, não ficou nenhuma dúvida. Podemos tocar? Podemos tocar. Se eu vou te direcionar uma pessoa, você vai tocar direto com ela. Bacana? Bacana. Assim eu peguei a minha empresa, coloquei nas mãos do meu operacional e ele colocou uma pessoa, ponte, né, uma referência para tocar o negócio comigo. Começamos a tocar o negócio. Um mês depois, o cliente questionou. Não, mas não foi isso que eu fechei. Não, mas o valor tá errado.
E aí eu falei, não, o valor não está errado. Olha a proposta que eu mandei para o senhor, a proposta está certa. E no dia que nós tivemos a reunião, eu expliquei tudo para o senhor. E ele, mas eu não tinha entendido isso, não tinha entendido aquilo e tudo mais e tal. E aí, neste caso, eu falei, então, quando a gente fez a reunião, lembro que o senhor estava muito tarefado, falando no celular, falando no computador, falando com o funcionário, entre e sai de pessoas, enfim. Acredito que em algum desses momentos o senhor não deva ter prestado atenção quando a gente estava negociando. Então, nessa, o cliente já deu um passo para trás. Por quê? De fato, ele não prestou atenção. E aí, pessoal, primeira lição dessa negociação. Quando a gente entender que o cliente não está prestando atenção naquilo que a gente está falando, ou que ele não está ali, que ele está ocupado com milhões de outras coisas, a gente tem que saber nos valorizar. E a gente, neste momento, coloca, o senhor está muito ocupado? O senhor quer que eu volte outro dia? Porque é muito importante esse assunto e eu preciso muito da sua atenção. Exatamente para não acontecer o que aconteceu comigo nessa época. Então, pessoal, primeira lição foi essa. Segunda lição, quando ele questionou valores, etc e tal, mas o que eu tive aqui de entrega não vale esse valor que o senhor está me cobrando. E aí a primeira coisa que eu perguntei para ele foi, o senhor estudou na faculdade para ser, no caso dele era um dentista? Estudei na faculdade. Bacana. Se hoje eu chegar para o senhor e quiser fazer um procedimento, o senhor me falar que o procedimento custa 5, 10, 15, 20 mil reais, eu vou virar para o senhor e falar que está muito caro? Sendo que eu não sei o tempo que o senhor estudou, quanto o senhor investiu de faculdade, quanto o senhor investiu de pós-graduação, quanto o senhor investiu aqui dentro de clínica, de maquinário, de profissionais, enfim, de estrutura, de insumos para poder fazer o meu procedimento. Eu vou colocar preço no serviço, no trabalho do senhor? Não, né? Porque eu não tenho esse conhecimento. Então eu não posso colocar preço no serviço do senhor. Outra coisa, se o senhor fizer um procedimento na minha boca e eu, depois, 10, 15 dias depois, eu virar e falar, não gostei desse procedimento não, o que eu paguei não faz jus ao que o senhor colocou na minha boca aqui, o que o senhor fez de reparo no meu sorriso, na minha arcada dentária. Faz sentido para o senhor? Claro que não, porque eu não posso colocar preço no valor no serviço das outras pessoas. Então, pessoal, mais uma lição. Quando a gente estiver com um cliente e a gente for questionado sobre valor, sobre preço, a gente tem que aprender a se posicionar da seguinte forma. O meu trabalho tem valor. Eu me formei, eu estudei, eu investi, eu tenho funcionários que se formaram, estudaram, investiram, eu tenho escritórios, eu tenho todo um know-how, toda uma estrutura que justifica aquilo que eu estou te cobrando. E não adianta o senhor falar, mas isso aqui, esse serviço que você está colocando aqui para cada profissional que você está me entregando, um profissional só faz para mim. Faz, mas será que faz com a mesma qualidade? Será que faz com a mesma expertise? Será que faz com a mesma velocidade? Então, colocar valor no serviço das outras pessoas não faz sentido e a gente tem que aprender a se posicionar com relação a isso. Então essa é mais uma lição que eu aprendi nessa negociação. E quando eu saí de lá eu fiquei refletindo, poxa, será que eu, quando questionei sobre o valor do serviço dele, quando eu coloquei isso na mesa, quando eu falei que ele não tinha prestado atenção, será que eu fui muito ríspido? Não fui muito ríspido. Por quê? Nem sempre o cliente tem razão. Primeira e fundamental importância numa negociação, primeiro quesito, primeiro pilar de uma negociação saudável, o respeito. Quando eu respeito a pessoa que está do lado de lá e ela me respeita, a gente provavelmente vai ter uma boa negociação. Quando o respeito não existe, algum dos dois lados vai tentar sobressair, vai tentar levar vantagem ou ganhar na negociação. E numa boa, essa é uma negociação que eu não quero ter. Se você ainda está passando por esse processo de aceitar todo tipo de negociação, faz parte, não posso criticar porque eu já passei por isso. Entretanto, quando a gente começa a ter mais experiência, a gente começa a entender que lá no começo, quando a gente está fazendo alguma negociação, enviando proposta ou negociando com o cliente, a gente já percebe que aquela negociação não faz sentido fechar, porque aquele dinheiro não vai valer a pena. O trabalho que a gente vai ter, a dor de cabeça que a gente vai ter, enfim, todas as situações que vão ser geradas daquela negociação que lá no comecinho a gente falava, não, vou aceitar porque eu estou precisando, porque eu quero fechar mais um negócio e tal, futuramente a gente percebe que não faz sentido. Ou a gente se posiciona, ou a gente conduz da maneira correta para ter uma boa negociação, ou não faz sentido. Então, pessoal, eu, devido a tanta experiência e venho aprendendo cada vez que passa, cada dia que passa, eu começo a entender que nem sempre o cliente tem razão. E aí, e você? Acha que o cliente tem razão sempre? Ou acha que em algumas vezes a gente precisa se posicionar e mostrar o nosso valor?
Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte e compartilha. Eu criei esse ambiente aqui para a gente trocar experiências. Meu nome é Juliano Pamplona e é um prazer estar com vocês mais uma vez. Um abraço, fiquem com Deus, ótima semana.